Fala nação, sejam bem-vindos aí a mais um corte. Trouxe aí a mídia esportiva empolgada com o Flamengo, essa atuação do time contra o Fluminense, arrancando muitos elogios. O corte tá bom demais, acompanhe até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos acompanhar os cortes aí porque tá muito bom. Foi o melhor jogo do Flamengo no ano, Vene Casagrande? Primeiro, eu quero saber se você concorda com isso. Se foi no sim ou não, você concorda? Sim. Mas vou além. Vamos além? Porque eu queria ir no além também. E eu, inclusive, cheguei a escutar a gente falar, Pedrosa, que lembrou o Flamengo de 2019. As peças de fato Calma, não vou tão além. Mas eu também achei. Aí é muito além. Aí é muito além. Eu achei. Esse além aí é do Buzz Lightyear. Eu também achei, Além. achei. Eu acho até que tava tão carente o rubro-negro de ver uma boa atuação, que é o típico dos últimos anos, que ele ficou assim, caramba, olha, dá pra jogar bem. Mas um time com um a mais durante todo o segundo tempo, terminar um placar 0-0, e essa é a melhor partida do ano, é por aí, Vene? Quando eu digo vou além, é a melhor partida do ano e é a melhor partida desde o 4-0 sobre o Vélez na temporada passada, que se eu não me engano foi em setembro, ainda com Dorival Júnior. De lá pra cá o Flamengo não tinha jogado tão bem como jogou ontem. Mas óbvio, o que vale é bola na rede. E é isso que eu falo, o Flamengo perdeu uma oportunidade, uma boa oportunidade de sair na frente para uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Mas se a gente for levar em consideração a atuação do Flamengo, de fato, foi a melhor atuação do Flamengo nos 90 minutos jogados desde a chegada, não, desde a virada do ano e desde a temporada passada, como eu citei aqui. Então, assim, é uma partida para elogiar, sobretudo a atuação coletiva, mas também tem alguns pontos que a gente pode comentar aqui que precisa melhorar. E aí eu vou destacar a parte física de alguns jogadores, sobretudo o Arrascaeta, que é um jogador que não consegue mais completar uma partida fisicamente bem falando, mas o grupo eu considero que foi uma grande partida, a melhor sim da temporada. Pelo que é apresentado, que eu consegui fazer uma leitura, ô Pedrosa, foi um Flamengo com muito volume e a gente ficou, como é que vai ser esse encontro, né? A gente estava aqui ontem debatendo isso, como que vai ser esse encontro? Foi um Flamengo com muito volume, sim, mas também um Flamengo que só parou o Fluminense com faltas no ataque. Ele parou o Fluminense dessa forma. Ele tentava e aí quando ele via que já estava próximo ao gol e não conseguia mais, ele parava com falta no ataque. Eu não concordo plenamente com isso, mas muito boa tarde pra você, pro Vene, pra galera de casa. Eu acho que dá pra gente resumir essa partida de ontem assim. O Flamengo jogou muito melhor do que o resultado que ele conquistou. E o Fluminense jogou muito pior do que o resultado que ele conquistou. O resultado pro Flamengo foi ruim, principalmente pelas circunstâncias do jogo. Para o Fluminense foi ótimo. E pelo que desempenhou, o Flamengo deveria ter saído vencedor da partida ontem diante do Fluminense. O que não quer dizer que o Fluminense tenha feito um mau jogo, por exemplo, defensivo. Sim. O Fluminense, principalmente quando estava com um a menos, e eu já trouxe essa informação aqui, o Fernando Diniz treina a característica do seu time quando tá com um a menos. Treina com 12 contra 11, treina com 11 contra 10. Então o Fluminense não sentiu tanto. Agora, de uma maneira geral, a postura do Flamengo de pressionar o Fluminense lá na frente fez com que o Fluminense tivesse dificuldades. Destaco aqui que o Fluminense estava em um dia técnico abaixo do que a gente vê desse Não é Fluminense. pelo adversário que foi bem? Não. Eu acho que, por exemplo, o Ganso. O Ganso fez uma partida belíssima sem a bola. Ele marcou, ele competiu, ele conseguiu fazer o meio-campo do Fluminense ter consistência, mesmo sabendo das características dele. Mas com a bola, o Ganso errou coisas que ele não erra. O Aras errou coisas que ele não erra. O Cano pouco apareceu ontem também. Além disso, o Fluminense teve a perda do Marcelo, que naquele momento de pressão era um cara que tecnicamente estava voando no jogo. Então o Flamengo fez uma belíssima partida, conseguiu sim ter um volume muito maior contra uma equipe que gosta de ter a bola, utilizou as faltas, que eu acho que é um contexto do jogo e é natural, por quê? Como que o São Paulo joga? Ele gosta de ter a bola. Não ter a bola é um problema, isso são palavras dele. Quando você não tem a bola e tem um problema, você tem que resolver esse problema. E o ímpeto do Flamengo para resolver esse problema e recuperar a bola, ele é muito grande. Então é natural que às vezes você faça uma falta aqui, faça uma falta lá, e falta também é do jogo, é uma parte tática. Quase é um modo... 30 faltas. O próprio 22 faltas. Léo Pereira falou isso após a partida, que foi uma orientação do São Paulo. Não conseguiu roubar a bola, faz a Deu falta. pra perceber. Agora, isso não é errado. É Não uma é. estratégia. Não, mas eu não tô dizendo que é errado não, tá, sim, gente? Eu mas disse eu que vejo foi a muito- forma com que eles encontraram. Muita gente julgando isso. E outra coisa que eu ouvi que eu não concordo. Pô, jogar com um a menos é muito difícil porque o adversário se cola lá atrás. Gente, pelo amor de Deus. Não. Isso aqui é vantagem numérica. É. O que é mais fácil? Você jogar 10 contra 11 ou 11 contra 10? É óbvio que é mais fácil Não é você possível. ter É uma matemática. vantagem numérica. O que eu acho é o seguinte, o treinador, no caso do São Paulo, ele tem que trabalhar isso no dia a dia. Como trabalhar isso? Treinamento.
Você pega, faz uma vantagem numérica, porque o adversário, teoricamente, vai recuar, e aí você tem como saber lidar com esse tipo de situação. Mas teve um detalhe também. Sampaoli deu um nó de marinheiro, aquele nó que não dá para tirar de jeito nenhum. Um nó tático no Fernando Diniz, sim ou não? Bom, boa tarde para vocês, GV, boa tarde para o nosso convidado, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que nó tático é muito forte. Segundo tempo, por exemplo, o Fluminense, o estilo de jogo do Fluminense escolhido sobressaiu do Flamengo. Acho que no primeiro tempo o Flamengo teve muita vantagem. O que o Diniz projetou para o segundo tempo, o Fluminense fez melhor do que o Flamengo. Foi o quê? Ficar lá atrás, se defender. Pô, mas é mais fácil, né? Tu acha com um a menos? Porra, é mais fácil você se defender ou você fazer gol. Você Ah, embolar eu D2. não acho que A gente seja tem mais uma fácil, foto não. pra vocês. A gente vai mostrar bem o que o Flávio tá falando. Todos! Você não entendeu errado, Clebão. Todos os jogadores do Fluminense dentro da área. Todos! É mais fácil você fazer isso do que você criar. Mas beleza, siga. Mas é fácil você colocar os jogadores ali, mas o posicionamento de cada um é difícil. Eu dou méritos ao Diniz porque ele conseguiu, e é uma coisa treinada, isso que é o mais legal. Ele falou na entrevista coletiva que o Fluminense treina isso, geralmente em alguns dias de treino, treina com 1 ou 2 jogadores a menos no time principal, o que gera justamente essa necessidade. Então acho que no primeiro tempo o Flamengo foi soberano, foi contundente, como diz o Sampaoli, faltou fazer o gol, mas no segundo tempo acho que o Fluminense, mesmo com um a menos, conseguiu controlar bem o jogo. Resposta, nó tático, sim ou não? Não. Tem um treinador meu, vou dar boa tarde pra ele, nosso Latera, seleção brasileira, Tilson, ídolo do Felipe Luiz. Tudo bem, jovem? Tudo ótimo, Jovem. Boa tarde. Você Tarde deve a lembrar todos. dele que você é bem mais velho que eu. Eu lembro da Copa de 90, você deve lembrar de 86 um pouquinho. Sim, um pouco, é. O capitão da Bélgica, né, naquele Bélgica que a gente... Ian Koolman, era um volantão que chegava, voltava. Foi meu treinador por 3 anos lá no Westerlo, da Bélgica. A gente até tinha um time técnico, mas não eram essas coisas. Toda vez que a gente enfrentava algum time inferior, que no jogo estava inferior, e tinha jogador expulso, ele falava isso. No 11 contra 11 é mais fácil pra gente jogar, porque todo mundo mantém posição, fica um jogo jogado. O Diniz falou isso aqui. Sim. Quando o Fluminense enfrentou o América Mineiro e o América Mineiro teve um jogador expulso, Diniz falou na coletiva, pra gente 11 contra 10 é ruim, porque o outro time embola lá atrás, é mais difícil o dinizismo. Exatamente. Pro futebol do primeiro tempo do Flamengo, e a gente esperava isso no segundo, talvez, tá, gente, a expulsão do Felipe tenha até prejudicado o Flamengo. Exatamente. Porque o Fluminense fez isso que o Flávio falou. Se propôs a se defender e o fez bem, o Flamengo teve até chance, e aí virou ataque contra a defesa, aí vira não sei quem, daqui a pouco tá Fabrício Bruno lançando bola, virou meio que uma doideira. Dito isso, São Paulo, ele deu um nó tático no de início ou não? Não, acho que assim, o nó tático não, mas eu acho que a postura do Flamengo em si, no primeiro tempo, voltou um pouco à identidade que o Flamengo tem sobre essa equipe, né? Que é jogar no 4-4-2, com 2 extremos, 2 abertos, né? 2 pontos ali fazendo, ajudando na marcação na parte defensiva, mas não deixando o adversário criar a melhor situação que o Fluminense tinha, que é aquela posse de bola, manutenção, pelo menos pelos lados. O Flamengo conseguiu neutralizar e forçar aquela marcação forte ali no ataque. E aí não deixou o Fluminense criar situações. Agora, o nó tático é muito forte, né? Se fosse uma vitória com uma quantidade de gols maiores, assim, de repente, aí a gente pode falar. Mas não teve assim, um equilíbrio. Posso fazer uma né? ponderação? Assim, o Flamengo teve uma postura tática no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Fluminense, mesmo com um jogador a menos, teve uma postura também tática interessante. Porque o Fluminense teve que se organizar no sentido que ele joga, que ele se propõe, que é ficar com a posse de bola. Mas o Flamengo tinha mais posse de bola. E com isso, o Fluminense colocou, às vezes, até 7 jogadores numa linha de 7, com 2 somente na frente. A superioridade técnica, tática que o Flamengo teve no jogo no geral. Né? Porque o segundo tempo também o Lu Santos, a única bola que foi, coitado, quase que ele se complica ali, o João quase morre do coração no WhatsApp. Ou eu tô falando alguma besteira? O Flamengo foi superior. Vamos botar o primeiro tempo, foi 11 contra 11, que é o que, né, a gente tem de reparâmetro. O Flamengo foi muito superior. Foi muito superior. E isso não pode apagar. Mas é engraçado porque a gente tem 25 minutos de programa. A gente só falou das polêmicas. Agora que a gente está começando a falar do jogo. Porque muitas vezes o jogo fica como segundo plano. Sim. Por conta de tudo que acontece com a arbitragem. Eu acho que o Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. A estratégia do Sampaoli, ela foi melhor reproduzida dentro de campo do que a estratégia do Diniz. Eu vi um Flamengo como eu não vi há bastante tempo nesse primeiro tempo, um Flamengo intenso, um Flamengo que conseguiu encontrar uma forma de anular a saída de jogo do Fluminense, que principalmente pelo lado esquerdo com o Marcelo é muito forte. E ontem o Fluminense jogou muito pelo lado direito,
tentou jogar muito pelo lado direito, mas muitas vezes não conseguiu. Tem a questão da falta, que para mim faz parte do jogo. Você precisa criar alternativas para tentar sair disso. E quando você principalmente não tem uma arbitragem que vai coibir esse tipo de situação, mas é algo do jogo, acontece. E aí no segundo tempo acho que a gente teve o jogo até a expulsão. Depois da expulsão a gente teve um ataque contra a defesa, um Flamengo com pouca criatividade, mas eu prefiro dar os méritos à forma com que os jogadores do Fluminense entenderam rapidamente questão de posicionamento. O Felipe Melo foi expulso, o Diniz fez duas mexidas. Todo mundo sabia o que devia fazer a partir do mas que o Diniz tem o time na mão, Flávio, a gente fala isso aqui toda hora, tem dia que o povo xinga a gente que é Flu TV, que a gente fala 45, 40 minutos de Fluminense, que quando o Fluminense tá brilhando. Só que assim, tem um negócio que é fora da caixa, que é o que chama atenção. Sim. O Fluminense ser expulso e se reorganizar, o Fluminense amassar todo mundo, a gente fala todo dia e a gente é fã do Diniz, ninguém esconde isso. O fora da caixa foi o primeiro tempo do Flamengo. Exatamente. E também, você pode ter certeza, eu conheço o Diniz, você conhece, você jogou com o Diniz também, né? Joguei com ele. Que ele não dormiu ontem, pensando o que houve no primeiro tempo, que eu tinha 11 contra 11 e não passei no meio campo. Mas aí tem muito mérito do Sampaoli também. É isso aí que é a discussão. Vou tentar dar uma leitura mais ou menos das duas equipes, né? O Flamengo utilizando, primeiro, a competitividade que estava faltando na equipe do Flamengo. Aquela agressividade de marcação, principalmente no campo ofensivo. O Flamengo deixava muito espaço, né, entre os setores. Primeira marcação lá em cima, entre o meio-campo e às vezes a defesa lá atrás. Então o Flamengo teve uma competitividade e uma organização exatamente de pressionar o adversário, onde que ele constrói melhor as jogadas, que é pelas laterais, né? E aí o Flamengo colocou 3, 4 jogadores ali, marcando muito forte. Quando não conseguia roubar a bola, fazia falta. Não deixou o Fluminense construir a jogada. E o Fluminense não soube sair dessa pressão. Como que o Fluminense não conseguiu sair? 3 jogadores fazem bastante diferença para esse time do Fluminense. É o Keno, que é o jogador que consegue na velocidade, quando tem essa pressão, jogar no mano a mano, jogar essa bola longa e conseguir na velocidade, que é um jogador que acaba saindo na profundidade. Não tendo ele, o Fluminense trouxe mais um jogador, que é o Pirani, para dentro do campo de defesa, para sair jogando ali, e facilitou a marcação para o Flamengo. Agora, não tendo o Alexander, que é um baita jogador que tem essa facilidade de sair jogando lá de trás na construção com a bola e também ajudar no campo ofensivo, dificultou realmente o Fluminense. E aí não tendo o Martinelli, que é o jogador também que facilita essa criação do Fluminense. Então o Fluminense sofreu bastante com essa situação. Não tendo o Lelê, porque jogou pelo Volta Redonda, é um jogador que tem a velocidade, consegue chegar, controlar lá na frente com força. Dependeu muito do Arias, que não esteve tão bem na parte técnica, né? Um jogador que a gente elogia e é muito normal, aqui, gente, faz normal, parte. mas muito pelo mérito do Flamengo ter controlado essa situação. Então o Fluminense não aproveitou bolas longas, nem inversão de jogo, porque é um jogo mais controlado ali. Então dificultou essa situação. Então é isso que você falou, o Diniz não dormiu. Ele vai, com certeza, ele vai ficar pensando o tempo todo como que ele vai ter que ter uma nova estratégia, caso o Flamengo tenha essa nova postura. Agora, Sampaoli, por favor, mantenha essa identidade do Flamengo, mantenha essa equipe. Fernandão, vai dormir com 3 zagueiros, Fernandão, que vem aqui pedir 3 zagueiros toda hora. Não, 3 zagueiros, assim, eu até concordo com o Fernando, que se você tem característica para jogar com 3 zagueiros... mas esse é Flamengo, o Flamengo não jogou, tem. Pô. Mas o Flamengo não tem. Pô, Atisson, Paulo Souza tentou, deu M. Deu. Paulo Souza tentou, deu M. Domenech tentou, deu M. Pô, você não precisa comer bosta para saber que o gosto é ruim. Desculpa essa frase aqui, minha avó usava. Agora, a organização... Né, Flávio? Essa parte... eu utilizo muito em relação à característica do atleta. Hoje o Flamengo não tem jogadores para jogar com 3 zagueiros. Hoje não tem. Até mesmo o zagueiro Fabrício Bruno, que está fazendo baita partida, ele não tem o hábito de jogar ali aberto. Ele não gosta, ele não se sente bem. Então, assim, agora a parte do Fluminense, da organização defensiva, ela foi incrível, porque o encaixe de marcação, quando entrou o Manuel, às vezes o Manuel não marcava dentro da área, não. Às vezes ele atacava lá fora da área. Isso aí. Então, assim, porque quando ele saía ele, entrava o Lima, entrava o André. Treinadinho, ajustadinho. Então, assim, tem hora que o Fluminense colocava 7 jogadores, ele botou, uma hora que o Fernando Diniz sai do banco dele lá, ele atravessa, fica no banco do Flamengo ali, para chamar a atenção do Lima, para fazer exatamente o que? A cobertura do Samuel, porque o mano a mano do Cebolinha com o Manuel, ele estava ganhando todas. Para ele duplicar ali a marcação. Então, assim, o Diniz acabou tentando organizar a parte defensiva. O Flamengo, depois que teve um jogador a mais, não conseguiu criar. Muito também, eu acho que o Sampaoli acabou fazendo escolha errada para a sequência do jogo. Concordo. Porque, assim, o Flamengo circulava, a bola chegava na lateral, bola alçada na área. Mas não tem Pedro. No corredor central,
para fazer uma finalização de longe com qualidade, com um passe melhor, com um passe mais... com aquela definição melhor para dentro da mais área. gol de fora da área, nunca vi isso que está acontecendo no futebol brasileiro. Eu quero mostrar uma foto aqui pro Flávio Amêndola, pro Atiço e para você que está em casa. Ah, tá. Irmão, primeiro essa, são 10 em campo, 9 dentro, aqui E o pode goleiro- chamar o VAR. Aqui pode chamar o VAR. Posso dar uma levantada rapidinho? Você Rapidinho, pode fazer o que você rapidinho, quiser dá aqui. Você jogou no Bayer Leverkusen, pô. Eu joguei no São Gonçalo Futebol Clube. Cara, olha só, a gente olha assim esse lance aqui, ó. Deixa eu vir Olha pra quantos cá, peraí. jogadores, ó. Olha Vou quantos dar um jogadores alto. tem aqui, que a gente falou agora mesmo, né, Amendo? Sim. Em relação a essa construção. Se o Fluminense colocou aqui, ó, 7, 8 jogadores dentro da área, só tinha um jogador aqui fora da área. Tinha que entender que esse jogador aqui tinha que se colocar um pouco mais para fazer a finalização de fora da área. Principalmente isso aqui que chuta muito bem, que é o Ayrton Lucas. Por que não aproveitou na circulação rápida e entrar com a finalização de longa distância? Sim. Toda hora o Flamengo criava, circulava e jogava a bola alçada na área. Para achar um espaço dentro da defesa do Fluminense ia ser muito difícil, dentro da área, porque estava todo mundo encaixado muito próximo um do outro. Para você encaixar um cabeceio dentro da área ali, é muito difícil. Então o Flamengo tinha que aproveitar, ter inteligência nesse momento, para aproveitar essa circulação. Agora, se Só fosse o Atiço aí na frente no lugar do Ayrton Lucas. Esquece, já tinha chutado várias vezes. Agora, pô, não podia. O Pulgar não é um jogador de criação, apesar dele ter achado um passe que não sai mais do time. Tá jogando muita bola. Agora, Fabrício Bruno tinha a hora que estava aqui. Léo Pereira estava aqui para fazer esse passe para dentro da área. Desnecessário. Então não tinha. O Flamengo tinha que saber aproveitar em alguns momentos a circulação rápida e fazer finalizações. Tem outra foto, bota aí, Joãozinho. Vou deixar você aí. Não, pode ficar à vontade. Posso só dizer uma coisa? Ai, olha essa aí agora, Uma Duarte. comparação. Se fosse o Fluminense nessa mesma posição do Flamengo, de ter um jogador a mais num tempo praticamente inteiro, você pode ter certeza que o Diniz ia mexer no time. Ele ia tirar um zagueiro, ia botar um jogador de meio campo, Sim, ia trazer o André Como pra ele já zaga. fez. Várias e várias Várias O que eu não entendia foi na hora que ficou esse abafa do final que o Atiço tá falando, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno chuveirando, e exatamente. o cara aberto não era o Cebola, era o Gerson. Porque, Era cara, pra ser o Cebola, que quebra-se primeiro e vai pra dentro da Exatamente. E área. eu não entendi também o motivo dele ter colocado o Vidal. Flamengo com um a mais. sim, Eu exatamente. acho que ele Não poderia faria ter sentido. tido uma outra. O Matheus Gonçalves estava no banco, que é um cara diferente, o cara que vai para 1 contra 1 do drible. Eu vi uma coisa ontem que eu nunca vi. Eu acompanho o Diniz no Audax, no Flamengo antes, no Fluminense antes, no São Paulo. Tá falando aí? O time do Fluminense, eu falei antes. Acho que Eu foram todos. nunca vi o Santos, Diniz falar assim, Vasco. no Atlético Paranaense. Quebra! Mete longa! E ontem a televisão filmou ele pro Fábio. Mete longa! Eu já vi ele dar crise porque os caras estavam chutando. Agora, olha essa foto aqui, cara. Isso aí. Mas soube entender que estava tomando uma pressão Sim. e que se colocou no momento dentro da área para evitar que a bola entrasse ali. E não tem vergonha nenhuma nisso, tá? Nenhuma. Flamengo do Sampaoli conseguiu, pelo menos no jogo de ontem, anular o Fluminense do Fernando Diniz. Essa é a verdade. O Fluminense do Fernando Diniz não jogou ontem no Maracanã. O Flamengo do Sampaoli marcando muita pressão. Um Flamengo com sangue nos olhos, que é o que a gente vem cobrando há muito tempo aqui no Bate-Pronto, no Canelada. Agora, também não é só elogio, não. Um time que tem um jogador a mais por 45 minutos tinha que ter feito uma diferença no primeiro jogo. É um Flamengo que, depois de ter 2 jogadores a mais contra o Bahia, não conseguiu decidir o jogo. 2 jogadores a mais contra o Bahia, que não é uma grande força ainda, mesmo se tornando SAF. Não vem jogando bem o Bahia. E agora, mais uma vez, o Flamengo com um jogador a mais por 45 minutos, porque teve muito acréscimo, o Flamengo não conseguiu chegar com perigo ao gol do Fábio. Teve a cabeçada do Ayrton Lucas, que o Fábio defendeu, e um chute também não tão perigoso do Matheus França, se eu não me engano, no fim da partida. Então o Flamengo precisa saber explorar melhor quando tem um jogador a mais. Pelo menos foi um Flamengo com brio, um Flamengo jogando como se fosse um Fla-Flu. E não a vergonha que foi naquele 4-1 da final do Campeonato Carioca, com um Flamengo apático sendo atropelado pelo Fluminense. Já dou boa tarde aqui para ele que fugiu ontem, mas que hoje tá já no bate-pronto, tá aqui
pronto pro debate. Vanderlei Nogueira também, Flávio Prado, Nilson César. E como eu tô vendo que você tá me olhando com essa carinha, tá falando o quê? Que você sempre fala que eu falo besteira. Já começou. Começou bem e Ele vai. teve uma queda, né, Bob? O dono da rádio agora ele tem que ver a hora que ele quiser. Agora, Beleza, a família Carvalho. agora. É incaível. Nós, eu e Não, você. você que é o dono. Quando da eu me rádio. coloco nessa, já que vem você junto é o dono comigo. da rádio, olha a escala pra ver se eu tava. Agora, vai ou não vai assumir que o Sampaoli ontem se saiu melhor que o Fernando Diniz? Boa tarde, Tiquinho. Boa tarde, Passa, Flávio, professor Vanderlei. Você esqueceu da cabeçada do Arrascaeta também, né? Mas já tinha um jogador a mais? Aí. Tinha? Foi do Ayrton Lucas. Teve a cabeçada do Ayrton Não, Lucas. o Arrascaeta É aquele que o Arrascaeta perdeu. é o Léo Pereira, a escola pra dentro da área. Ah, sim. Jogada Aquilo, ensaiada. aquilo é gol perdido mesmo ali. Né? O Flamengo ontem jogou de um modo diferente. Engraçado que depois que ficou com... O Fluminense ficou com 10, o Flamengo não teve nem tanta posse de bola, que nem tava 11 contra 11. Né? O Flamengo teve as melhores oportunidades. A melhor oportunidade mesmo ali do Fluminense foi uma cabeçada do Felipe Melo ainda quando estava em campo, depois teve um chute do Marcelo. Mas de fato o Flamengo jogou uma melhor partida, né? Mas não venceu, isso que você falou, não abriu vantagem nenhuma, tá tudo igual pro segundo jogo. Vai ser numa quinta-feira, né? Vai ser Dia 1º de É, junho. Não, numa quinta. Dia 1 de junho. Vai ser numa quinta, quer dizer assim, foi um bom jogo. Achei assim mesmo no 0x0, teve pegada, teve tudo, o Sampaoli, né? Você falou que contra o Bahia, mas ganhou, né? O jogo de ontem que não ganhou. Foi uma boa partida, o Santos, como sempre, seguro. Eu acho que o desafio do Sampaoli foi esse. Eu acho que ele botou o Santos pra falar pra defesa, ó, não pode chegar no gol a bola, hein? Então, ó, o Santos Mas tá quando no chegou, gol. ele tava. Então, Pegou o quando? chute do Marcelo. Ah, pelo amor de Tá lá que ele Deus. interviu lá, diminuiu, saiu abafando. Pelo amor de Deus. Não mostrou nada. Não mostrou nada ainda. Se quer mostrar alguma Mas coisa, o que mostre no o segundo Flamengo jogo. foi melhor no jogo. Agora, Vamp, ainda pra você, o Souza ontem, ele trouxe o seguinte questionamento. Quando eu falei, pô, o Flamengo precisa se impor, cara. Um jogador a mais, aí o Souza falou, Thiago, com um jogador a mais ficou mais difícil. É, porque os caras não Porque saem os mais. caras ficam todos dentro da área. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, gente. A gente vai falar então que o jogo fica mais difícil com um jogador a menos, Não, com um assim, jogador a mais. Quando tá 11 contra 11, é natural que o Fluminense saia mais pro jogo, né? Fosse querer agredir. Sim, Flávio, mas aí naturalmente, você o se vira. psicológico do atleta, ele volta pra se defender, porque sabe que tem o segundo jogo. Mas aí chuta de fora da área, cruzamento, penetração, como disse o Viga ontem, que teve pouca penetração com o jogador a mais em campo. Se não sempre... Então, quer dizer agora que o time não precisa lamentar quando tem jogador expulso. Teve duas bolas na Que aí- trave, a cabeçada do Arrascaeta. Não, mas a bola na trave foi foi 11 pau a contra pau. 11 aí, pra você ver, contra cara, 11. mais fácil, viu? Então, mas é isso que eu tô dizendo. O que me incomoda é o Flamengo não se impor com um jogador a mais. Você concorda com o Souza? Que fica até mais difícil porque todos vão pra dentro da área? Recua, todo mundo concorda. Uma vez eu tava lá em Lima, professor, jogando com Vitória. Aí, Flávio, eu saí para o treinador era o João Francisco. Aí eu tomei uma pancada. E eu fui lá, aquela famosa água milagrosa, com o médico e tudo. E quando eu levantei, ele falou: não, deixa ele mais um pouquinho aqui, que tá melhor que o 10. Você passou por Eu isso. tomei uma pancada. Ele falou: não, fica mais um pouquinho aí. Falou médico, né? Não, o treinador. É pior. Caraca, mano. Isso. Lá em Lima, no Peru. Eu saí, pô, tomei uma pancada no tornozelo e tal, e o médico tá lá, o fisioterapeuta tá olhando e tal, passa aquela água, bota. Era um gel. Ninguém tá falando isso aqui sobre o Flamengo. Você fez uma crítica. Não, eu queria cumprimentar o Bruno Vicário, que o Bruno disse que escreveu também isso, eu percebi no jogo, você viu ontem o Sampaoli, Flávio? Grande imitação do Filipão. Imitação do Filipão. Pô, grande imitação, o superado Filipão foi imitado pelo Sampaoli ontem. Por quê? Por quê? Porque o Brasil ganhou de 3-0 da Espanha, recorda-se disso? Você deveria estar lá no Maracanã, lembra? Copa das Confederações? Foi Eu no tava Mineirão, lá. foi no Mineirão. Mineirão, Maracanã. Não, foi Maracanã. Copa das Confederações foi Maracanã. Eu fui até na festa de comemoração, na casa do Bruninho, do vôlei. Lembro de tudo, Por causa irmão. da história do... O que a Espanha tinha? Pernas O que rápidas. a Espanha tinha? O tic-tac, né? Da Espanha, né? Filipão mandou fazer falta, 26 faltas na saída de bola da seleção espanhola, da seleção da Espanha, 26 faltas. Ontem o Sampaoli, revendo aquele jogo, botou pra ver à tarde o nosso Milonga, botou pra ver à tarde e falou, olha,
Fluminense tem tic-tac. Então vou meter falta. 22 na saída de bola. Contra 5. 22 faltas fez o Sampaoli. Então, parabéns, Bruno Vicari. Parabéns. Eu observei isso ontem também. Falei, nossa, e agora aqui o menino aqui, nosso da equipe aqui, falou, olha, o Bruno falou isso aí, é verdade. Parabéns, Bruno. Foram 22 faltas no total do Flamengo, é Na isso? saída de bola. Saída de bola do Fluminense. Não, no total. Não, foram 22 Ele matava a faltas. jogada igual o Filipão. Igualzinho. Então, nosso revolucionário São Paulo. Uma vergonha. Você tem que ganhar o jogo. Eu concordo isso com você. Tem 11 contra 10 segundo tempo inteiro. Tem que ganhar. O Flamengo jogou melhor. O Flamengo foi melhor que o Fluminense. Jogou com intensidade. Foi legal ver o Flamengo jogar com essa intensidade. Mas abriu a perspectiva. Fica o jogo totalmente aberto pro dia 1º. No primeiro jogo do Carioca, o Flamengo meteu 2-0, não foi? E depois tomou 4 no jogo de volta na final do Carioca. Então tem que repetir essa intensidade, repetir essa força, repetir essa aplicação para eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. Agora, o professor Diniz já está estudando as faltas cometidas pelo São Paulo. Não, o São Paulo também está estudando. Até aí está todo mundo estudando. Imitando o Filipão. Ele estudou imitando. Eu fico impressionado com isso. Quando o Flamengo entrou na porrada na final da Libertadores com o Atlético Paranaense, aí ninguém fala nada. Não, mas aí é claro. Aí ninguém fala nada. O que nada. foi feito ontem é o seguinte. Aliás, o próprio jogador do Flamengo falou isso ontem. Ele falou, olha, se a gente não roubasse a bola, a ordem era falta. Não roubar, a ordem era falta. Então é isso aí. Revolucionário, é um técnico novo, com ideias novas, um técnico arrojado, não é isso? Só que mandou fazer a tática Filipão no jogo contra a Espanha. Foi exatamente igual. Não, falando sério, não tô brincando, não. Analisa o jogo, foi exatamente igual que fez o Flamengo. Deu certo, porque anulou o Fluminense. É isso aí, Nação. A mídia esportiva aí, até comparando o Flamengo com o Flamengo de 2019, lembrando aí aquela época das atuações que encantavam o Brasil, né? Hoje em dia dizem que é o Fluminense que está com esse futebol, mas o Flamengo amassou o Fluminense, a verdade é essa. O Flamengo amassou o Fluminense, não deixou o Fluminense jogar. O São Paulo conseguiu dar um nó tático ali em Fernando Diniz, era nítido ali ele à beira de campo, desesperado, tentando organizar o time dele, só que faltou o gol, né? O Flamengo não conseguiu essa contundência aí que o São Paulo pede tanto no terço final do campo ali, dentro da área, bola na trave, gols perdidos ali, mas o Flamengo mostrou uma melhora aí que há muito tempo não vinha mostrando para a torcida. Então eu quero saber de você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, o que você acha do time de São Paulo? Está encaixando? Tem que dar mais tempo pro técnico? A minha opinião, ele está fazendo um bom trabalho e tende a melhorar. E você, o que você acha? Deixe seu comentário aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda demais no crescimento do canal. Deixa seu like para fortalecer esse vídeo, para ele chegar a mais pessoas, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Saudações rubro-negras.